noite a todos. Hoje, uma super live, que é continuação da live anterior, realizada com Mário Eduardo Costa Pereira, sobre o seu artigo intitulado Introdução à Psicopatologia do Sujeito, que compõe o livro Psicanálise Clínica e Cultura. Vocês devem ter percebido que essa série de lives que eu tenho feito são exclusivamente sobre o livro, e eu vou agora encaminhar o convite para o Mário Eduardo, para que ele possa entrar e a gente comece a nossa discussão. Mário, estou enviando o convite agora. Enviando o convite para o Mário. Vamos lá. O Mário já está online. Convite realizado. Ô, meu querido. Olá, tudo bom? Mas como sempre, tá sempre mais bonito do que antes, Mário. É por sua causa. Escuta, meu amor, eu estava falando aqui que essa live é a parte 2 da live anterior, do teu artigo que compõe o livro Psicanálise Clínica e Cultura, organizado por mim, Marco Antônio e Rosa Mariotto, intitulado Introdução à Psicopatologia do Sujeito. Eu não vou te apresentar, porque todo mundo já te conhece. E eu queria começar com uma pergunta, mano, para retomar o tema da live de hoje, que é sobre o sujeito. No teu artigo sobre o livro, você tem dois subtítulos importantes, que, depois de uma discussão introdutória que você faz, que é o sujeito decorrente do pensamento psicanalítico de Freud e Lacan, e depois o patos e o sujeito, e na sequência você vai falar dos impasses na realização possível do sujeito como fundamento específico da psicopatologia. Enfim, queria escutar falar um pouco sobre isso, até porque queria só situar para quem está acompanhando a live hoje, o Mário tem uma importantíssima trajetória na discussão entre psicanálise e psiquiatria. Importantíssima. Tanto que você estava junto com o Manuel Tosta, no Laboratório de Psicopatologia Fundamental, enfim, né? Então, queria te perguntar como é que surge essa discussão sobre, né, o sujeito na psiquiatria, onde você vai falar aqui, né? Você vai situar um tanto ali o modelo biomédico, né? E como é que você consegue, que é um projeto um tanto ousado, né? Resgatar um tanto esse sujeito que foi excluído da ciência dentro da própria psicanálise, mas sendo um psiquiatra. Psicanalista, mas também psiquiatra. Com você a palavra, Mário. Não, em primeiro lugar, que agradecer muito o convite de a gente continuar a nossa conversa da última vez. É um super prazer estar aqui com você, com vocês todos que estão aí essa hora para a gente conversar sobre a questão da relação entre a psicanálise e a psicopatologia. E as tuas perguntas são perguntas extremamente importantes. Né? Eu vou tentar trazer algumas portas de entrada para a gente continuar a discutir ao longo da nossa conversa. Então, da última vez você já falado, né, que a psicopatologia tradicionalmente é um termo, é um neologismo, não é um termo da língua comum. Ela já começa como um termo técnico. E ela começa, no início ela significava, era sinônimo de psiquiatria clínica, psicopatologia. Depois ela vai tomar uma noção, para simplificar, eu diria o estudo das doenças mentais, dos transtornos mentais, mas sempre de uma maneira muito complexa. Mas, Mário, sim, mas só uma pergunta importante, porque etimologicamente falando, né, psicopatologia é o estudo das paixões da alma. Etimologicamente falando. Que momento, né, que de alguma maneira a psicopatologia começa a ser convertida em vez, porque quando a gente fala em paixões da alma, a gente está falando que é algo que é próprio do sujeito. Vamos lá. Então, bom, no início, como eu estava dizendo, não existia o termo psicopatologia na língua comum.
mesmo que seja de 3 elementos, como se destaca, que são 3 elementos da língua comum grega, não é? O pathos, ele tem essa noção de paixão, de padecimento, de passividade, né? Tem múltiplas conotações. E alude a doença de maneira indireta, né? Aquilo que da doença faz a pessoa sofrer. O padecimento da doença, o sofrimento da doença. Por isso que a medicina se apropria do pathos, mas você pega o pathos grego, você pega lá no Aristóteles, quando ele vai lá discutir na retórica, como é que você convence o outro? É um tema bem contemporâneo nosso. Como é que você tem um assentimento? Né? Então, eles estavam começando lá a democracia ateniense. Então, eles dizem assim, bom, dá para você convencer o outro só na base da paixão, só na base do arrebatamento. Você fala lá aquelas coisas que mobilizam as grandes paixões e você consegue a adesão, mas isso é golpe baixo. Porque... Claro, psicologia das massas do Freud, né? Então, né? Aparentemente a gente não fez muitos progressos lá para cá, pelo contrário. Passos largos em direção ao mais atrasado que nós já tivemos. Bom. De peito aberto, uma Idade Média. Nem separação de Estado laico e igreja a gente tem mais. Bom, mas isso daí. Mas a ideia deles, então, era um problema antigo da democracia. Né? A democracia, você tem que conseguir o voto, tem que conseguir as vozes do outro, tem que ter a adesão do outro. Você pode, ou com uma retórica inflamada, poder arrebatar o outro pela paixão, né? Ou pelo logos. Né? Você tem que ter um discurso que dê provas de racionalidade, que não seja simplesmente retórica, que não seja simplesmente oratória. Né? Então, retórica e oratória eram disciplinas que eram os políticos dominantes que estudavam, né? O povão estudava formação técnica, vamos dar emprego para o povão, o povão fazer. Mas a retórica, a gramática, a lógica eram dos chefes, eram dos líderes. Então era o trivium, era a base da formação do cidadão grego, eram esses elementos, né? Então, aqui a gente já tinha 2 elementos, o pathos e o logos. Né? Tinha o pathos no arrebatamento, na paixão, no padecimento, naquilo que toma o outro pelo coração. E o logos, que era um discurso que precisava dar as provas da sua razão. Então, você juntar pathos com logos, já dá um negócio estranho ali. Não é? Porque tem, por um lado, o arrebatamento, a paixão, e outro, um discurso que fale racionalmente da paixão. E ainda tem a psique. Né? A psique vai entrar, né, de arrebatada aí também, porque a psique é o termo mais estranho, porque a medicina já usava patologia desde o início. Mas a psicopatologia vai surgir no século XIX, o termo. Então já começa termo médico, e aí vai. Então, é o que você falou. Ó, literalmente seria, né, o estudo racional dos padecimentos próprios à alma. Seria, ou então das doenças, porque como a patologia já na medicina tem. O pathos é aproximado da doença. Né? Sim, mas Mário, é preciso marcar uma coisa importante. Século XIX. A gente está já depois, no auge do modelo biomédico, em que o Vessário já publicou de Humani Corporis Fabrica, né? A gente, enfim, segue lá, né? Porque veja, não me parece que o Zeitgeist da época ele é um tanto, ele passa a ser um discurso que vai determinar o modo de concepção, inclusive, da própria medicina. O Pinel, o Esquirol, e mesmo os alemães, eles estão fazendo um trabalho, né, digamos, de delimitação do campo, concebendo, então, a psicopatologia como elementos naturais, né? Ou pelo menos classificáveis. Então, quando o Pinel faz a sua nosografia
filosófica, sua nosologia filosófica, a ideia dele é usar o método da botânica. Ele diz assim, eu não sei qual é a natureza do fenômeno que eu estou classificando e descrevendo, mas eu quero classificar e descrever de uma maneira sistemática, que nem na botânica. Primeiro eu vejo uma descrição adequada e depois eu organizo como o Linneu fazia, as espécies, os gêneros, né, e daí por diante. Fazendo essa primeira distribuição, consigo aplicar um logos nisso. Então eu vou estudar de uma maneira sistemática grupos parecidos. Foi assim que começou. O Kraepelin, ele também achava isso, uma espécie do pai da psiquiatria contemporânea do ponto de vista biológico. Ele diz assim, olha, então a gente tem que fazer descrições muito minuciosas para ver, quanto mais minuciosa for a descrição, melhor a gente vai conseguir separar as formas naturais. Então, ele tinha a aposta de que aquilo que ele estava descrevendo seria uma doença de matriz biológica. Mas para isso, como ele não tinha os instrumentos de estudo biológico, ele fazia uma descrição formal e classificatória rigorosa para fazer isso. Por isso que a ideia da doença mental como uma doença como as outras é posterior ao Pinel. Vai começar lá com o Griesinger na Alemanha, vai começar com o Fauré na França, bem depois. E então é isso. Então é mais uma aposta do que propriamente uma demonstração. Agora, é interessante que na passagem do 19 para o 20, o Freud, que ele não é um psiquiatra, mas ele vem de uma formação médica, neurológica, então ele teve uma formação, estágios de psiquiatria, ele conhecia muito bem a psiquiatria, embora não fosse um especialista. Ele tinha essa ideia que ele publica logo de cara. No início ele faz, não é? Ele acha simplesmente que ele está descrevendo situações neuróticas que não dependiam diretamente da matriz material, mas que eram defesas, eram modos de funcionar conflitivos dentro do próprio aparelho mental. Por isso que ele fala as neuropsicoses de defesa, coloca até né, a Mência do Meinert, que é uma psicose, ele coloca como uma neuropsicose de defesa. Porque a ideia era demonstrar que o sujeito podia até entrar num impasse, funcionando como um quadro clínico efetivo, só com conflitos funcionais, né? Ele tem tendências incompatíveis, por exemplo, e que ele acaba fazendo defesas que são mórbidas do ponto de vista psíquico. Essa é a ideia inicial. Por isso que em 1901 ele vai fazer uma coisa que é bem revolucionária. Ele vai publicar um livro que ele chama Psicopatologia da Vida Cotidiana. Mas vem no interior dessa ideia, desse pacote todo. Não é? Vai ser uma psicopatologia que não vai ser uma psicopatologia da biologia, vai ser uma psicopatologia descrita na ótica da vida de um ser humano, enfim, da vida cotidiana, mas que aparece. Mas o que é interessante é que ele faz um livro imenso, em nenhum momento ele propõe uma definição de psicopatologia no livro. Né? Então, e é meio estranho no Freud, porque o Freud é super rigoroso do ponto de vista mas com muitos exemplos clínicos, né? Então você tem que costurar, porque em nenhum momento ele explicita, a minha ideia de psicopatologia é essa. Então, claro. Então é o que nos deixa numa situação meio órfãos aí do... Sim. Isso ele faz em 1901, né? E uma década, um pouco mais tarde, aí sim, no campo da psiquiatria, o Jaspers vai fazer o seu tratado de psicopatologia, na sua Allgemeine Psychopathologie, né? O psicopatologia geral. E é interessante que a psicopatologia geral do Jaspers, que é uma espécie do fundamento da psiquiatria, ela tem uma matriz fenomenológica, ele se pretende ser um fundamento fenomenológico, ou seja, ele quer descrever a subjetividade, ele quer descrever a patologia do ponto de vista da subjetividade. Essa é a ideia do Jaspers. Então,
E o que é subjetividade? A subjetividade pro Só Jaspers... situa um pouquinho, Mário, para quem está escutando, que às vezes tem pessoas de outras áreas. Quem é o Jaspers, né, na história da psicopatologia? Então, o Jaspers é uma espécie do marco zero da psicopatologia oficial na psiquiatria. É a grande referência. Né? A gente vai ter a matriz da psiquiatria clínica. Você pode identificar em Kraepelin, por exemplo, contemporâneo do Freud, mas a teorização do campo específico da psicopatologia em psiquiatria não é um psiquiatra biológico, né? O Jaspers era um médico, né? É um psiquiatra muito doente, né? Tinha muitos problemas físicos, então ele abandona a prática psiquiátrica cedo. Ele escreve lá o tratado dele, ele tinha 29 anos de idade. É o clássico dos clássicos do campo da psiquiatria. Ele revisa ao longo da vida, não é? Mas ele é um filósofo de formação. Né? Então, é um médico com formação filosófica e se utiliza de uma adaptação da teoria e do método da fenomenologia para estudar a psicopatologia. Isso quer dizer o quê? No que isso nos interessa? Que ele utiliza a noção de subjetividade. Já é a noção central. Só que uma subjetividade que ele vai ler do ponto de vista fenomenológico. Como é que se dá para a consciência? Então, o problema dele é assim. Um exemplo. Como descrever o que vivencia um sujeito que está entrando numa psicose, está entrando numa buffet delirante? Quando ele começa a sentir, por exemplo, a influência do pensamento dos outros controlando dele próprio. Então ele tenta fazer uma descrição que é muito diferente do Pinel. É muito diferente do Jaspers, do Kraepelin. Por quê? Sim. Porque o Pinel e o Kraepelin, eles olhavam para o objeto com o olhar das ciências naturais. Aquilo lá é um objeto, eu sou o observador, eu tento fazer uma descrição fiel do que se apresenta para o meu olhar. Então isso é Pinel e é Jaspers, e é Kraepelin. O Jaspers, ele não está interessado em descrever como é que é o esquizofrênico visto do lado de fora. Ele quer entender o que vivencia o esquizofrênico. O conceito principal dele é Leibniz, é a vivência subjetiva. Então, na matriz da teoria sistemática da psicopatologia psiquiátrica, a matriz é da subjetividade, mas é uma subjetividade lida pela fenomenologia. É do ponto de vista da consciência. O que experimenta conscientemente um sujeito num estado mental mórbido. Por exemplo, um sujeito numa síndrome de Cotard, um psicótico grave, que ele vivencia que ele já morreu. Ele se tem como né? Então, o que ele experimenta? Então ele cria um método para tentar fazer uma descrição da própria experiência subjetiva, não mais do olhar do pesquisador. Bom, o Freud ele vai fazer um terceiro método. O Freud, e todo o começo dele é explicitar esse método, porque ele também vai se interessar pela subjetividade, né? Mas não do ponto de vista da subjetividade enquanto experiência consciente vivida, mas justamente de que maneira funciona o aparelho psíquico para que certos impasses se manifestem clinicamente como situações, clínicas típicas, mórbidas, e que vão solicitar uma intervenção própria. Vão ter outros métodos que não são nem o das ciências naturais, nem o da psicanálise, nem o da fenomenologia. Você pega o Binswanger. Binswanger foi discípulo do Bloiler, psiquiatra importantíssimo, que descreveu a esquizofrenia, um interlocutor do Freud. Né? E o Binswanger, no início, ele é amigo do Freud, ele faz formação com o Freud, ele começa um trabalho psicanalítico. E depois ele vai se afastando. O Binswanger vai ser um dos pais da análise existencial. Então ele vai pensar, como é que ele vai descrever a psicopatologia? Ele vai pegar um misto lá de
da fenomenologia do Husserl e do Heidegger, não? E ele vai pegar, por exemplo, os grandes, não, os existenciais, por exemplo, para usar uma linguagem simples. Não? Nós todos estamos no mundo e sabemos que vamos morrer. Então nós estamos no tempo. Então, isso aqui é uma condição de existência. A nossa coordenada, uma das nossas coordenadas principais aqui, é que a gente sabe que vai morrer e não sabe quando vai ser. Isso aqui faz parte do jogo, é da regra do jogo para todo mundo. Então todo mundo se instala na existência, por exemplo, levando em conta isso. Levando em conta o ser para a morte, levando em conta que tem que estar com os outros, levando em conta a abertura, tem uma série de elementos aí. Então, ele consegue descrever o que são essas condições de um ser que está existindo lá. Agora vai pensar como é que fica o mundo existencial de um sujeito, por exemplo, na síndrome de Cotard que eu acabei de mencionar. Tá. Agora, Mário... Deixa eu completar para vocês entenderem. Não, por favor, vai lá. Na síndrome de Cotard, o sujeito acha que ele já morreu. Então ele não tem, como nós aqui, um horizonte existencial de que ele vai morrer. Que ele tem que levar em conta o tempo. Porque ele já está morto. Nós, por exemplo, eu tenho que falar meio rápido, porque a gente tem horário aqui. Porque nós somos seres que tem que levar em conta o tempo. Porque a gente vai morrer um dia. Né? Como a gente sempre vai morrer, a gente tem que levar o tempo em conta. O síndrome de Cotard não tem, já morreu. Né? Claro. Não, mas você tocou num ponto fundamental. Porque a relação do sujeito com o tempo também é determinante do modo como ele conduz a própria vida. Mas só um adendo nisso, Mário, porque veja, e agora eu queria retomar um pouco a perspectiva do nosso livro, Psicanálise em Cultura. Veja, no lar social atual, isso foi uma discussão que eu tive inclusive com o Marco Antônio Coutinho Jorge. Veja, num lar social perverso, tá, vamos retomar então Freud, fazer uma linha importante. Por que a histeria aparece como o grande sintoma da época? A grande expressão de sofrimento na época? Você tinha, de alguma maneira, um laço social ali organizado por um discurso radicalmente obsessivo. Certo? Quando a gente vem para os tempos atuais, em que você tem uma certa lógica do desmentido, vamos pegar aí o início da live, terra plana, tudo aquilo que você tinha como certo começa a desaparecer, né? De alguma maneira, né, um laço social perverso, né, isso lança o sujeito numa certa lógica paranoica. No sentido de, quer dizer, quase como, né, eu queria discutir um pouco sobre essa relação entre, vá lá, com você a palavra, você entendeu, né, a relação entre laço social e aquilo que aparece como expressão de sofrimento numa determinada época. Vou te dar um exemplo, tá? Dá um exemplo claro, assim, tá? Você tem lá o sujeito que visualiza... Deixa eu tentar dar um outro exemplo. A mulher está sendo traída pelo marido, certo? Aí ela flagra o cara na traição. E ele olha para ela e diz assim: ei, você está ficando maluca. E ela, daqui a pouquinho, começa a duvidar dela mesma. Porque a coisa vai se montando de determinada maneira. Percebe? Queria escutar um pouco isso, porque não me parece que quando a gente fala da questão, né, da psicopatologia e da relação entre o patos e o logos, né, eu acho que é algo importante. Vai lá, com você a palavra. Então, a relação do laço social com as formas de... Não, mas assim, ó, é preciso lembrar que nessa lógica, o modelo biomédico, o sofrimento do sujeito, ele não tem a ver com o laço, ele tem muito mais a ver com uma certa lógica do sujeito, seja biológica ou psicopatológica, enfim. Vai lá. Na verdade, não é tão linear assim. Precoce, ele vai fazer as viagens transculturais dele.
ele vai para Java, ele vinha para o Brasil, inclusive, Juliano Moreira tinha convidado ele aqui para estudar os dementes precoces brasileiros. Ele acabou não podendo vir, mas ele tinha uma correspondência com... Por quê? Porque ele achava que justamente ele queria estudar o que eram os efeitos da cultura, o que eram os efeitos históricos, as dimensões históricas na psicopatologia. Teria uma forma pura da demência precoce que seria modelado pela cultura, teria uma interação. Então são problemas da psicopatologia psiquiátrica desde o início. Sim. O Freud, ele pega um negócio que é muito importante na histeria, porque a histeria, para ele, interroga um dos elementos principais técnicos e éticos da medicina em geral e da patologia em geral, que é a questão do sofrimento. Ela dá um nó na questão do sofrimento. Por quê? Porque eu sou médico. O que me autoriza, desde os tempos lá imemoriais, eticamente a intervir no outro? É porque o outro está sofrendo. Bom, só que parece aqui que o sofrimento é uma coisa auto-evidente e ela é ruim. Então, eu estou autorizado de intervir eticamente porque eu sou dos good guys, eu faço bem, o cara está sofrendo bem, o sofrimento é um mal, então a gente vai intervir ali. Oferece para Freud um paradoxo com a questão do sofrimento. Porque ele vai dizer, é justamente no sintoma, naquilo que faz mal, que fez ela me procurar como médico para tratá-la, ela sofre com aquilo, mas ao mesmo tempo ela goza com aquilo. Perfeito. É ruim, mas é bom. É Certo. ruim, mas é a melhor maneira, a melhor negociação que ela pode fazer com ela mesma para ter uma satisfação erótica. Então ele se pergunta assim no final do livro, bom, mas no final das contas, que ela faça mais ou menos rodeios para gozar, é uma questão estética, mas por que não? Se o sujeito precisa lá se supliciar para gozar, e aí ele vai explicar. Então ele diz assim, olha, eu não posso negar que a histérica tem satisfação erótica no sintoma. O problema é um problema meramente econômico. É o preço que ela paga por esse tipo de gozo. E a única coisa que justifica a intervenção clínica é quando o preço que ela paga começa a ser excessivo, ela não suporta mais. Então veja, o problema não é que ela goze de maneira exótica. Afinal das contas, por que não? A questão é o preço que ela paga e em um certo momento já não vale mais a pena. Então ele começa a ter que se interrogar, não mais como era na tradição psiquiátrica e médica, qual era o sintoma, qual era o prognóstico, qual é a história natural da doença. Mas ele começa a ter que se interrogar sobre em que ponto aquele sujeito entra em pane na sua realização de sujeito. Por isso que eu proponho uma psicopatologia do sujeito, no fundo estendendo algo que estava já no Freud, mas explicitando de uma maneira formalizada essa psicopatologia que ele próprio não formula. Quem formula no campo médico uma psicopatologia nesses termos do sujeito é um médico alemão que inclusive trocou correspondência com Freud, que se interessava muito pela psicanálise, que era o Victor von Weizsäcker. Era um psiquiatra com formação neurofisiológica importante, e ele se interroga sobre a patologia. O que é patologia? E ele vai, no livro dele, no grande livro dele, que é o Patosofia, ele tem um outro grande livro, que é o Círculo da Forma. O Foucault estava escrevendo a tese dele, estava escrevendo o que seria lá o nascimento, a história da loucura. Ele encontra a obra do Círculo da Forma von Weizsäcker, ele para tudo para traduzir do alemão para o francês o Círculo da Forma e pede para o amigo do Lacan, para o Henriet, fazer o prefácio. É um mega livro. E depois ele escreve um outro grande livro, que é a Patosofia. Ele vai dizer o seguinte, ele vai falar isso que você dizia. Falar de patos no campo da clínica supõe um sujeito.
Isso está no texto do von Weizsäcker. Escrevendo para médicos como médico. Ele se interrogava sobre isso. O que é, então, a patologia do ponto de vista do sujeito? Só que ele não consegue criar um aparato propriamente psicanalítico nem para definir o que é ser impasse, porque é um impasse no qual o sujeito goza, e tampouco descrever como é que se desfaz esse nó. Esse é o desafio de uma psicopatologia, de uma patologia do sujeito, é que isso desemboque numa clínica do sujeito. Que não é simplesmente curar a doença, mas melhorar a posição do sujeito, como dizia o Lacan. Bom, então é isso. Bom, então é isso para falar da histeria. Agora, para falar do laço social, acho que a gente falou um pouco da outra vez. O laço, cada patologia lida assim como impasse nas possibilidades da realização do sujeito, aquilo não uma forma conveniente para ele e eticamente responsável no laço social de existir, claro. Depende do laço social e do tempo. A gente falava da outra vez, por exemplo, sintomas contemporâneos, não precisa ser muito sofisticado, insônia. Nós temos agora 27 pessoas na sala. Pelas estatísticas contemporâneas, dessas 27, 9 hoje de noite não vão conseguir dormir direito. Pessoal, claro. 9. Então você se interroga, mas que civilização é essa que 1/3 dessas pessoas não consegue nem dormir em paz? E tem gente que vai tomar remédio para dormir e tem gente que vai tomar remédio para não dormir. Porque ele tem e mais, e aí eu acho que tem algo importante, né? Porque tem algo aí que não é só o remédio para dormir, ou remédio para não dormir, mas como é também remédio para transar e remédio para, sabe? Eu acho que tem algo para viver, e aí eu acho que nesse sentido tem uma interrogação importante, né? Porque assim, quando você fala na inclusão do sujeito dentro da psicopatologia, certo? Qual seria a diferença de uma condução clínica que leva em conta o sujeito? Então, eu diria que esse, antes de ser um problema psicanalítico, é um problema médico em geral, da história do campo médico. Tem um artigo famosíssimo que saiu em 2014, no mainstream mais oficial da psiquiatria contemporânea, que é o British Journal of Psychiatry, o jornal britânico de psiquiatria. Bom, lá eles, os autores no editorial se interrogam sobre quais são os desafios para a psicopatologia hoje. No editorial do mainstream da psiquiatria, ele diz assim, a psicopatologia precisa elucidar problemas desse tipo. Olha o exemplo que ele dá. Aquele paciente, o exemplo, ele tem que entender, ele tem que poder explicar aquele paciente que procura um médico se queixando de uma doença que ele tem, mas que no fundo ele torce para que o médico fracasse em tratá-lo, para que ele se transforme no seu paciente especial incurável. Esse é o problema que eles colocam. Que exemplo lindo, Mário! Lindo. Não é? Então, assim, mas você vê, não são os psicanalistas que estão colocando para a medicina. É no interior da própria medicina que se coloca esse tipo de questão. O cara vem para mim com uma doença que ele tem, pedindo auxílio, e ele sabota, porque no fundo, apesar dele estar doente, o que ele quer é ser o paciente incurável. Então, como é que você entende qual é a direção do tratamento? Não é para o psicanalista, é para o médico. Como é que ele maneja esse tipo de situação? Que é da prática cotidiana. Agora, Mário, o que também remonta, eu estou lembrando uma passagem assim, magistral do Freud Além da Alma, né, em que o Breuer escapa da paixão da sua paciente anal, encaminha para o Freud, e Freud,
né? Porque a gente entra num ponto fundamental aí, que é a questão do manejo da transferência e o quanto isso está em jogo, né? Porque também eu acho que tem um ponto importante, assim, nos últimos tempos, Mário, verdadeiramente, recebi muitos pacientes que tiveram experiências assim dramáticas com analistas, vou botar psicanálise no fogo agora, que transaram com seus pacientes. Uhum. O que é de uma gravidade absurda. Porque, quer dizer, né, no sentido, quer dizer, né, que toca na questão de um certo uso abusivo, né, na própria transferência. Porque eu acho que a descoberta do Freud da transferência, ela foi também determinante para o modo como Freud vai reconstruindo os conceitos e pensando a própria condução da clínica. Vou lá com você. Então, não é? Na verdade, não é? O campo, me parece que o campo com o qual trabalha a clínica em geral e a perspectiva que a psicanálise dá é a perspectiva dos demônios. Não é? Então, essa história lá de transar com doentes, você tem lá, você pega lá a relação do Jung lá com a Sabine Spielheim, né, do Ferenczi, não é? Sabine Spielheim. Não é? O próprio Ferenczi, desde o início, o Freud, que analisa a filha dele, não é? Que, não é? O Freud ele faz um baita estelionato intelectual também com o negócio da Ana O, porque ele não conta isso. Ele não, você pega lá nos estudos sobre histeria, eles não contam nos estudos sobre histeria que a Ana O tinha se apaixonado pelo Breuer, que o Breuer abandona o caso e chama o Freud porque não queria se dar mal com a esposa dele. Não tem santo nessa história, não é? A gente lida com coisas demoníacas mesmo, não é? E que evidentemente tem uma questão ética que ela está eternamente em pauta, ela nunca se transforma simplesmente numa deontologia. Então, como é que você lida com essas situações? Então tem isso, né? É uma situação totalmente abusiva, não é? Que ela enfim, intolerável, mas o que a gente tem que saber também é que estamos lidando com os demônios de todo mundo, e não só os dos outros. Acho que a história da psicanálise mostra bem isso. Claro. A Ana Freud, né, ela analisa as filhas da amante dela. Os filhos da amante dela. Tem uns que se suicida dentro. Não, eu vou lembrar, e a Hermine, que é uma das pioneiras da psicanálise com crianças, que é assassinada pelo próprio filho. Pelo sobrinho, né, que ela tratava, né? Pelo sobrinho, mas que ela criou como filho, né? Exatamente, que ela criou como um filho. Bom, enfim, né, mas para a gente ver que a gente trabalha com coisa explosiva. É isso que é importante. Claro. A gente trabalha nós somos, entre outras coisas, especialistas, né, em lidar com nitroglicerina, que ali explode a né? Mas é isso, é uma coisa muito complexa. Mas aí, o que se coloca então como problema teórico e clínico? Que não basta para você orientar a clínica simplesmente descrever biologicamente a doença. E com isso eu não estou dizendo que não tem interesse de descrever biologicamente a doença, porque se não tiver, nós vamos acabar tratando autismo com cloroquina e boa. Você entende? Todas as dimensões científicas, elas são bem-vindas, mas elas não dão elas por elas mesmas o norte do tratamento. Né? Qual é a direção do tratamento não decorre de eventuais fatores biológicos que você encontra em qualquer circunstância. Mas você pode lá ter situações que a participação biológica é evidente. Eu dei esse exemplo. A última vez você pega lá. Síndrome de Down. Na síndrome de Down, você tem um exemplo claro de uma situação que o fator biológico é incontestável. A não ser que você faça lá a teoria mais abracadabrística, né, de uma descrição da síndrome de Down, fazendo economia de falar da dissomia do 21.
Eu não aconselho ninguém a fazer esse exercício, porque fica muito perto de uma coisa de cloroquina para todos e terra plana. Então, vocês... Então, é melhor que você descarte a ciência nesse nível. O problema é que, mesmo você tendo a evidência de um fator biológico indiscutível, a direção do tratamento, tudo que se progrediu, não se progrediu mexendo diretamente na trissomia do 21. Perfeito. Não é? O tratamento principal aconteceu no lado social. Perfeito. Isso é incrível, viu? Claro. Ai, Mário, não trava de novo. Por favor, tá tão boa essa live. Só vou chorar daqui a pouquinho. Tá incrível, né? Mário. Acho que o problema é o tucano lá do Mário que retornou hoje, tá? Tirou a conexão com a internet dele. Mário, não tô. Você travou. Eu vou te pedir mais uma vez a gentileza, o Mário sair e entrar novamente, mas a gente segue firme e forte. Que live maravilhosa também, acho, plenamente. O problema é o tucano, Mário, vai. Foi parar no meio do mato fazer o quê, né? Tucanas, araras. O Marcos Pipe, que tá aí, o Tirassal, também tá morando no meio do mato, viu? Oi. O problema foi tucano. Tucano sobrevoou aí, cortou a coisa. Você fica tirando sarro da minha vida natural. Eu te amo, rapaz do céu. 4G a pleno aqui, não sei o que está acontecendo. Nada, tua potência eu não duvido, meu amor. Vai, manda ver. Então, tá, volta lá. Vai. Vamos lá. Então, o que eu estava dizendo é que, então, aqui você tem um exemplo claro, que você tem a alteração biológica, mas que ela sozinha ela não define o tratamento. Pelo contrário, enquanto a gente só dizia, não, a trissomia do 21 tem evidências de que é um fator biológico incurável, então não há nada que fazer, aí morria essa criança com 18 anos. Não, mas beleza, mas não, isso eu te acompanhei. Você falou assim, o que define é a condição clínica que possibilita um certo, de alguma maneira, laço do sujeito com o social. Ficou muito claro, quer dizer, apesar do fator biológico estar presente. Claro. E até hoje, nós fizemos nenhuma condição, acho que se trabalha em psicopatologia no campo psi, melhorou mais do que a síndrome de Down em 40 anos. Autismo não melhorou mais. Transtorno bipolar não aumentou, não melhorou mais. Nenhum melhorou tanto quanto a trissomia do 21, quanto a síndrome de Down. Só que a trissomia do 21 ficou igual, ninguém nunca tratou lá a trissomia. A gente tratou, a gente começou a supor um sujeito possível e começou a supor que há outras formas de existir, outros processos de socialização que podem permitir ele existir nas coordenadas biológicas que são a dele. E tudo bem. Claro. É o que, por exemplo, os Asperger dizem hoje, olha, não queremos ser tratados, só queremos ser respeitados nossa diferença. Tá tudo bem. Agora, Mário, para finalizar a live, queria discutir um pouco sobre os impasses, que é o último subcapítulo do teu texto, do teu artigo, do livro, os impasses na realização possível do sujeito como fundamento específico da patologia. Vamos lá. Então, eu tentei formular dessa maneira porque ela consegue ser a mais geral que eu consegui. Eu não estou certo que seja o alfa e o ômega do que se pode definir como o núcleo da psicopatologia, mas eu acho que isso é uma definição que permite avançar uma série... Mário, posso falar uma fofoca agora? Você vai lançar novo livro, dá para revelar o título? Então, por enquanto... É segredo? Não, pode ser que mude muito, mas vai ser psicopatologia do sujeito. Coisa linda. Então já tem uma van premiar no nosso livro aí agora. Claro, meu amor. Que bom. Então é isso. Então uma das coisas da vida boa aqui no mato é que dá para escrever na boa, escutando os pacientes. E sai quando o livro novo, Mário? Tem que sair antes de fevereiro de 2024. Então, mas por quê? Porque vai ter um congresso mundial aqui de psiquiatria. Na verdade, eu sou membro da seção
de psicanálise na psiquiatria da Associação Mundial de Psiquiatria. Tem uma sessão só de psicanálise em psiquiatria. E o congresso vai ser aqui na Unicamp, em fevereiro de 2024. Eu quero que até lá o livro esteja pronto para estar sendo lançado no mais tardar no congresso. Então todos já estão convidados. Vai ser um evento de peso, posso dizer para vocês. Certo. Segue lá, Mário. Mas então, isso tem que ficar bem claro. Não se trata, acho que já ficou bem claro, de negar que na equação da situação psicopatológica tem elementos díspares. Tem elementos da linguagem, como tem elementos sociais, como tem elementos biológicos, políticos, econômicos. É uma equação como Freud achava. Aonde que ela se transforma num problema clínico psicopatológico? Quando isso incide na relação, na possibilidade do sujeito existir como sujeito singular no interior do laço social. Ali é que eles podem ter diferentes elementos, diferentes composições, mas isso só se transforma numa questão clínica quando se impossibilita a realização desse sujeito. Por exemplo, o cara pode ter uma dor de dente lá com, sei lá, uma inflamação no nervo dentário. Isso é tão arrebatador que o sujeito não consegue existir. O universo dele, como diz o Freud, fica dentro da cavidade da cárie. Então, nesses casos, situações tão extremas que você não consegue fazer economia de pensar clínica, porque para melhorar a posição do sujeito, você tem que fazer o tratamento de canal dele. Porque você não tem... Pois é, mas a gente poderia também fazer um adendo nisso quando algo toca em algo fundamental na fantasmática do sujeito, toma a mesmíssima proporção. Claro, não, então, exatamente. E uma coisa não exclui a outra, né? Você pode ter tido, sei lá, uma história de... Né, minha família era de Tiradentes, e tive muitos traumas na cidade de Tiradentes, a figura do Tiradentes lá, que aquilo me fez ser um grande comedor de doces, e precisei arrancar uns 6 ou 7 dentes da minha boca. Né? Chega lá no odontologista apenas a cárie dentária, mas aquilo inserido no mundo daquele sujeito é bem mais complexo do que o buraco no dente. Né? Então, é preciso ver então, aonde se dá a posição de impasse do sujeito nisso. Né? E isso mostra que, sem negar o campo da técnica, o campo da patologia é muito maior do que simplesmente você entender que tem uma infecção, uma cárie dentária atingindo o nervo. Então, por isso que o campo de uma patologia, não chamo nem mais de psicopatologia, uma patologia do sujeito, interessa todas as disciplinas da clínica, e não só a psicanálise e a psiquiatria. Agora, nisso, eu queria encerrar a live com essa frase. Porque, veja, um clínico, independente da sua formação, seja um dentista, um médico, um oftalmologista, por aí vai, poder localizar e escutar, independente se é biológico ou não, aonde se dá esse impasse do sujeito, me parece que é uma renovação clínica fundamental, Mário. Você se dá conta? Então, e é um desafio também, que não adianta. Pode falar. Não, porque eu estou pensando, por exemplo, para alguém talvez fazer um tratamento dentário simples. Por exemplo, alguém que nunca teve cárie, vai ao dentista e lá se confronta com uma cárie que faz com que ele tenha que fazer um tratamento de canal, a gente não tem noção da proporção que isso pode ter para esse sujeito. E que de alguma maneira pode acionar uma série de coisas da sua própria história. Né? Eu acho que é revolucionária a proposição do artigo, Mário, e do novo livro. Né? Na verdade, então, a ideia é realmente de criar um novo paradigma para se pensar a patologia. Não é? Um paradigma que é claro que ele é fundamentado no sujeito que decorre de Freud de Lacan, mas não no sentido de simplesmente fazer uma aplicação no campo psicanalítico, mas para resolver problemas da clínica em geral. Não é? Por exemplo...
Né? Vai lá. Vai lá. Né? Você tem lá, né? Chega lá na clínica do cirurgião plástico. Vem a mãe com a menina tem 16 anos. Ah, não, nós temos que aumentar os seios dela. A menina tem 16 anos. Tecnicamente você pode fazer. O que está em jogo nesse pedido, por exemplo? Faz ou não faz? Tem situações clínicas, e aí é muito importante escutar o próprio clínico. E a posição do psicanalista não é simplesmente de ir lá, né, fazer uma intervenção, é também de aprender com eles, porque tem muitas pessoas que têm, do próprio lidar com esse tipo de situação, eles têm um saber prático de poder entender em que momento uma tal cirurgia pode ser excelente para a vida do sujeito e outra pode ser devastadora. Perfeito. E aí, nisso, queria situar o problema dos protocolos. Porque quando você trabalha com um protocolo, você acaba usando a decisão clínica com base no protocolo e menos com a escuta do clínico. Percebe? E me parece que é algo importante que você coloca. Os protocolos têm a sua função. Porque assim, né, acho que fica muito claro nessa live de hoje. Não dá para jogar fora o bebê junto com a água do banho. Exatamente. Entrar numa lógica maniqueísta. As pesquisas epidemiológicas têm sua função, as pesquisas clínicas têm sua função, os protocolos têm sua função, mas o que a gente está tratando nessa live é justamente a diferença que faz você poder incluir o sujeito no impasse psicopatológico que se coloca para ele. Eu diria que é mais do que simplesmente incluir, é fazer do impasse do sujeito o orientador técnico e ético da clínica. E aí você pode usar o protocolo, a epidemiologia, a psicofarmacologia a serviço da clínica, mas não como substituto da clínica. Claro. É exercida por um clínico junto ao seu paciente, junto à família dele, no interior do laço social, para melhorar a posição do sujeito de uma maneira responsável no interior do laço social. Aí ele pode servir, esses elementos são instrumentos, eles não são as bússolas, eles são instrumentos. Claro, tem um protocolo, depende de como você vai usar o protocolo. Você pode ter, por exemplo, né, você tem um câncer, né, e tem lá um câncer hematológico. Tem lá protocolos que te orientam, por exemplo, com que tipo de alteração celular você tem, que tipo de alteração genética você tem, que tipo de resposta você tem. Eu duvido que se você tem alguém da tua família, você vai dizer, não quero protocolo, eu quero só como é que o meu médico sente. Não é claro. Perfeito. Não é evidente. Excelente exemplo, Mário. Não é? Mas assim, chega um momento, né? Sim, agora fazendo, vai lá. Por exemplo, fazendo o tratamento, eu tenho um risco maior de morrer, mas eu preservo, por exemplo, minha capacidade reprodutiva. Aí a decisão não é mais do protocolo. Aí é uma decisão clínica. Porque depende de uma tomada de posição de sujeitos. Ali eu não falei. Sujeito. E claro, e se para o sujeito ele decidir manter sua função reprodutiva, mesmo ao preço de viver menos tempo. Claro. Né? Bom, Mário, eu vou te falar uma coisa. A live de hoje foi radicalmente incrível. E eu queria te falar que eu acho que é muitíssimo importante. Quem está assistindo, olha, divulguem essa live, porque ela é muito esperançosa para uma mudança clínica, de uma maneira geral, porque quando, mesmo na clínica psicanalítica, um pequeno acontecimento, não importa, uma mensagem no celular de uma outra pessoa que você ama, isso pode despertar coisas importantes, assim como a descoberta de uma cárie no dente. Também, quer dizer, e nisso eu queria retomar o que o Freud vai falar no projeto de uma psicologia científica, você lembra? Tô lá
pegando nos primórdios, que ele vai falar do quanto uma representação ativa todas as outras. Ó, o pessoal está dizendo assim, ó, se o Tucano permitir, poderia ter mais uma live com o Mário. É o Tucano que manda, é o Tucano que É o manda. Tucano que manda. Certo, mas pessoal, sim, o Mário, enfim, né, assim que sair o livro dele, a gente combina. Ó, o pessoal tá pedindo aqui mais uma live com você. Eu vou conversar com ele aqui nos bastidores e a gente vai decidir junto, não sei como é que tá a logística do Mário, tá? Mas em todo caso, o Mário, você é um lindo e a live de hoje foi... Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela paciência de vocês aí também. Ah, Mário, tá todo mundo aqui só elogios, elogios, elogios. Enfim, vou lá. Beijo. Gente, obrigada, Mário. Obrigado a todos pela presença. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, obrigado, gente. Boa noite.